para gravar, porque assim também fica salvo para vocês poderem ter acesso aí ao conteúdo. Então, na nossa P2 de Esportes Adaptados 2, nós vamos trabalhar exatamente a parte didática, a metodologia para cada tipo de deficiência. Conceitos que a gente deu na teoria e que a gente praticou aqui na quadra, nessas 5 aulas práticas que a gente teve. Então, ou seja, aqueles amigos que tiveram o privilégio de vir na aula prática vão ter muito mais facilidade aí para responder. Mas vai ficar as dicas aqui para vocês via Zoom. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos 5 tipos de deficiência, né? A deficiência intelectual, a deficiência motora ou física, auditiva, visual e múltipla. E foram esses conceitos que a gente deu, cada tipo, cada nível, cada classificação ao longo desse ano todo, na verdade. Então, vamos começar da deficiência intelectual até a gente chegar na deficiência múltipla, algumas dicas e sugestões aí de como a gente agir no dia a dia. Vamos lá. Em primeiro lugar, a parte psicológica que envolve todas essas pessoas com deficiência é uma parte psicológica um pouco abalada. Lembre-se, elas sempre ficaram à margem da sociedade. E por ficar à margem da sociedade, elas precisam de uma autoestima. Essa autoestima é o professor que vai trabalhar cada vez mais com elas aí, correto? Então é importante o incentivo e exercícios de início mais fáceis para que elas possam ter gosto da atividade e não ter apenas uma grande dificuldade de dizer isso aqui não é para mim, eu não consigo. Então, primeiro, facilitar o processo. Se você tem um movimento complexo, um fundamento complexo, divide esse fundamento. Vou dar um exemplo mais claro das artes marciais, que é muito a minha praia. Você vai executar um chute giratório. Primeiro você ajeita só, dá um educativo só da postura, depois de repente numa elevação de perna, depois você ajusta a postura do corpo. Então você vai dividindo. O próprio futebol, né? Um passe e uma recepção. Explica direitinho qual é a posição do pé. Primeiro faz o educativo só dessa posição do pé. Ou faz eles caminharem, por exemplo, o calcanhar no chão, já que você vai segurar essa bola com a planta do pé. Depois você faz eles caminharem com uma rotação externa do tornozelo para eles poderem virar, porque é assim que eles vão tocar com a bola de chapa e assim por diante. Então vocês têm que saber dividir os movimentos para criar um processo de ensino-aprendizagem, né? Uma construção pedagógica. Na pessoa com deficiência intelectual, principalmente, nós temos a diferença da idade cronológica e da idade mental. Ou seja, idade cronológica, ele de repente é um homem já adulto, e às vezes ele tem uma infantilidade mental, o cognitivo dele é abalado, então você precisa ter tolerância, paciência para explicar várias e várias vezes, trabalha bastante a repetição, mas com uma maneira mais lúdica, porque é como se fosse uma criança mentalmente falando, dependendo do nível, lembra? Nível intermitente, limitado, extenso e generalizado, que é o mais complexo, tá bom? Então essas são algumas dicas para trabalhar com essa galera. A gente teve oportunidades aqui que a gente brincou com a situação do hiperativo e do hipoativo. O hiperativo é aquela pessoa que tem uma disfunção também hormonal, que ela tem um excesso de adrenalina, noradrenalina, ela precisa desenvolver todo esse sinestésico corporal sinestésico. Então, é necessário que dê atividades dinâmicas, que essa pessoa tenha atribuição de funções para que ela possa ser envolvida pela aula. O hipoativo, mais ainda, eu preciso conhecer, e como que eu vou conhecer todos esses meus alunos? Através da anamnese, que é uma das principais ferramentas que o professor tem que ter para poder conhecer o aluno, para esse ensino ser um ensino heterogêneo e não homogêneo, uma aula para todos. Pode até ter um conteúdo macro para todos, mas cada um pode ter um educativo ou um estímulo diferenciado para motivar ou para acreditar no potencial de cada um deles. Lembre-se, na questão psicológica da pessoa com deficiência, também envolve a falta do protagonismo. Temos que deixar eles em evidência e viralizar cada vez mais o que eles têm de bom, as virtudes. O comprometimento, dependendo da deficiência, isso é notório. E a gente não pode ficar dando ênfase para essa deficiência, e sim porque eles têm de bom, de bem, tá bom?
No caso específico da deficiência física, a gente também teve a oportunidade aqui de vivenciar a falta de desenvolvimento cinesiológico na cadeira de rodas. Eles jogaram basquete, eles correram, eles fizeram algumas brincadeiras aqui com as cadeiras de roda e viram como é difícil arremessar na cesta, basquetebol, uma força a mais, porque você está mais para baixo e a ação da gravidade te empurra mais para baixo. Né? No caso do basquete, continua a mesma metragem de cesta, 3,5 metros. A questão coordenação motora dinâmica de tocar a cadeira e bater a bola ou se projetar mais para frente. Então, várias vertentes. Então, um trabalho de ênfase aí na questão superior, dos membros superiores, das articulações, mas não podendo esquecer da musculatura que estabiliza, né? Que é o abdômen, a musculatura lombar, paravertebral, serrátil, porque, infelizmente, por ficarem muito tempo nessa posição, eles podem ter várias dores e uma má postura. Então, é necessário, se a gente tiver, por exemplo, na quadra, as grades de proteção, tentar deixar essa pessoa cadeirante em pé. Ela segura, você segura pelo quadril para ela poder ficar na posição ereta, se alongar um pouco. Imagina só, ficar tanto tempo ou deitada ou sentada, né? Então, ela precisa, às vezes, ficar nessa posição aí anatômica, praticamente. Então, é importante a gente fazer. E dar oportunidade, se o espaço físico for higienizado e limpo e também sem tipo de nenhum objeto cortante ou que possa lesionar, jogar ele para o chão, né? Porque no chão ele vai ter uma amplitude maior do que a cadeira que restringe ele. É interessante exercícios ou fundamentos de modalidades específicas que usam em demasia os membros inferiores, no caso de um paraplégico ou outra lesão que vai impossibilitar a mobilidade articular dos membros inferiores, de ser substituído pelos membros superiores ou pela cabeça até. Né? A gente vê, por exemplo, a bocha adaptada que a gente comentou rapidinho no primeiro dia aí sobre esportes adaptados. Tem gente que só tem a mobilidade da cervical. E aí eles jogam a bocha com a cabeça, ou com a boca, ou com a língua. Eles colocam uma canaleta aqui, uma calha, né? E aí o calheiro ele deixa a canaleta e a pessoa ela vai direcionando, porque ela tem deficiência física, ela não tem deficiência mental, ela é bem esperta, ela tem estratégia. Então ela fala mais para cá, mais para lá. Ou se ela não tem uma comunicação muito boa, ela vai se comunicando com a posição do rosto. E aí colocam-se a calha e ela direciona. Então, ou seja, cabe a nós desenvolver a criatividade, a maior ferramenta que nós temos que ter, de oportunizar para esses alunos algumas atividades que eles possam fazer do jeito que eles possam fazer. Jogar um futebol, que se eu não tenho mobilidade na perna, que jogue com a mão, que jogue com a cabeça, e a gente vai criando outras alternativas. O importante é envolvê-los nessa prática da educação física. Relacionado à deficiência visual, hoje a gente tem um trabalho um pouco mais atípico. Por quê? Quando a gente explicou para vocês, o ideal era a gente trabalhar a audiodescrição, a oralidade, isso permanece. Por favor, saibam explicar, saibam distinguir que esse aluno com deficiência visual, ou ele é congênito, nasceu com a deficiência visual, ou ele adquiriu. Há uma diferença gritante, porque o congênito, ele criou uma casca, uma autorresolução de como vai ser a vida dele sem luminosidade alguma, ou com pouca luminosidade, ou sem conhecer formas, cores. Agora, aquele cara que adquirido, ele até tem noção de formas, de cores, de espaços geográficos, sociais, você pode dar como exemplo, mas ele tem um problema agravante que é a psicologia. Ele até então ele era independente, agora ele é dependente de algumas pessoas, da bengala, de outras formas. Então você tem que trabalhar muito essa questão psicológica da autoestima. E o processo pedagógico que eu disse para vocês era o toque, né, o sinestésico. E a gente vai ter dificuldades nisso, porque agora com a pandemia não é aconselhável a gente encostar nas pessoas, a não ser que a gente viva com álcool gel, toca na pessoa, passa álcool gel na pessoa, é um trampo grande, né? Mas então temos que nos adequar ao novo normal. Então é bem por aí, sempre oferecendo uma linguagem apropriada para não parecer que é um tipo de assédio ou está se aproveitando, né? Ter uma postura correta, sempre uma explicação, se for trabalhar com menores, explicação aos responsáveis, para deixar tudo isso muito claro e sem qualquer problema jurídico posteriormente.
É muito importante também uma questão, oferecer no espaço físico objetos para que eles possam ter uma orientação espacial. Digamos que eu vou pedir para essa pessoa fazer alguns exercícios sozinha. Então, de repente, eu posso deixar uma cadeira na frente, posso deixar um colchonete atrás, que pisando no colchonete ele se situa. Ah, eu estou na posição correta, estou de frente para o exercício correto. E a cadeira para eles diagnosticarem. Se quiser passar, eu passei e melhorou. Os mosquitos estão acabando com a gente aqui, pessoal. E aí eu estou passando álcool em todo mundo aqui. É como se fosse repelente. Isso mesmo. Mas ajudou, viu? Ó. Isso aí, tá certo. Continuando, gente. É legal vocês colocarem, por exemplo, umas linhas em alto relevo na quadra. Por exemplo, vai trabalhar com um goleiro para trabalhar a estimulação, aí, em homenagem ao Bussunda que está aqui comigo. Então, fazer, por exemplo, na linha do gol, também colocar uma fita crepe, uma fita adesiva e por baixo uns barbantes, porque assim ele sabe que é a linha do gol, ele toca no chão, ou descalço, ou até mesmo com tênis mais lisinho, ele sente. Ou a linha da área, para ele se projetar, ou no meio da área colocar uma cruzinha, eu também cito, eu faço isso na capoeira, tem dado muito certo. Na roda de capoeira, a roda tem toda essa acessibilidade tátil, é uma linha guia mais ou menos. Então é uma dica que eu falo para vocês, colocarem de repente numa quadra quando tem algum aluno com deficiência visual. Na academia é importante situar eles qual máquina, né, qual aparelho está do lado de qual. E se você fizer algum tipo de mudança, avisar. Se você tiver alguma reforma na academia, avisar. Ele não vai ler os bilhetes, né, na academia, a não ser que você faça uma impressão também em braille, né? Que aí ele tem o hábito de tocar, que seria o ideal, né? O ideal seria o correto. Por exemplo, hoje todos os restaurantes deveriam ter o cardápio em braille. Poucos têm, e aí fica a dica também da gente proporcionar isso. Na deficiência auditiva, eu sugiro que vocês preparem um plano de aula por escrito e mostrem para o aluno com deficiência auditiva, porque assim ele vai criando já sinapses do que vai acontecer daqui a pouco, quais serão as explicações. E lembre-se, hoje com a com a máscara, vão ter algumas máscaras que até você abre aqui a boca, né? Mas também não é o ideal, porque você vai estar soltando, né? Algumas estão fazendo com plástico, mas também não deu muito certo. Então você não vai ter a leitura labial para o aluno com deficiência auditiva se guiar. Nesse novo normal, você vai ter que trabalhar ou a Libras, né? Ou o gestual mesmo, a mímica, a expressão corporal, quantos exercícios você quer fazer, mais rápido, mais devagar, você vai ter que trabalhar essas expressões. E na deficiência múltipla, às vezes acontece de uma ou mais deficiência. Então você vai pegar esses conceitos juntos que a gente passou e executar com exatidão para esse aluno. Então, meus queridos, na prova a gente vai trabalhar mais essas vertentes. Por exemplo, um caso específico que a gente trabalhou lá no começo, síndrome de Down. Lembre-se que para eu poder dar aula para uma pessoa com síndrome de Down, claro, o carinho, a atenção é necessária. Mas nunca se esqueçam do embasamento científico que vocês estão tendo aqui na faculdade, por isso que vocês buscaram a universidade. No embasamento científico, eu digo que a pessoa com síndrome de Down tem hipotonia, então ele tem um tônus muscular fraco, então ela precisa do exercício, precisa da gente. Ela tem tendência cardíaca, então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ter um laudo aí do cardio, né, para ele dizer que ele está apto para o exercício, senão eu vou manter uma frequência cardíaca menor, eu vou manter uma intensidade menor por exercício para ele, correto? Bem leve, para que ele possa participar, mas o ideal é que ele possa fazer tudo que os outros possam. Isso é inclusão. Então, só com laudo e com aconselhamento médico. Então, eu tenho que conversar com os pais com muito jeito, explicando, mostrando para eles algum artigo, explicando para o bem do filho que eles precisam buscar, né, um cardiologista para fazer esse acompanhamento. Eles têm tendência cardíaca, tá? Outro caso específico na síndrome de Down, o espaço na articulação atlanto-axial, né? Umas vértebras um pouquinho mais distantes da outra. Isso é um pouco perigoso. Qualquer movimento com a cervical é perigoso, né? Qualquer queda. Mas no caso deles, aumenta um pouco a possibilidade de ter alguma lesão aí na região cervical. Então, fortalecer toda essa cadeia, né? Deltoide, trapézio, esternocleidomastoide, extensores. O que mais, Simone?
cervical, extensores, esternocleidomastoide, deltoide, trapézio pega um pouquinho, é isso? É bem aí. Simone está aqui para me ajudar. Estou anotando o que você está falando. Perfeito. E é isso, entendeu? E aí, como é que eu posso fortalecer? Além de trabalho de força, eu posso fazer brincadeiras, que eles coloquem a mão no chão, né, que joguem o peso para essa cadeia muscular aí. E aí você vai estar protegendo essa articulação. E uma outra característica específica é a frouxidão ligamentar. Todos os tendões são mais elásticos. Isso até é bacana para facilitar algum tipo de gesto motor, mas eu posso lesionar um pouco se eu fizer alongamentos com flexionamentos de método mais ativo ou proceptivo. O próprio gesto motor ele vai criando essa estabilidade articular e consegue fazer os movimentos, tá certo? Eu não posso forçar, porque às vezes com o exercício físico a gente sabe que a temperatura corporal aumenta e no momento você não vai sentir nenhum tipo de lesão. E esse edema vai estar lá, quando esfria o corpo ele vai sentir e não é o que a gente quer para esses nossos alunos, correto? No questão do autismo, que de repente é uma questão específica que vale sempre a gente falar, transtorno do espectro autismo, são várias características diferentes. Lembre-se que às vezes pode haver uma crise por hipersensibilidade ou visual, ou auditiva, ou tátil, ou paladar, ou olfativa, mas a gente não pode, porque ele tem crises no auditivo, eu não vou pôr música, não. Você vai criando outras estratégias para que essa música não seja o foco dele. Então, dá várias brincadeiras, várias atividades que ele vai gostar, que ele vai se interessar, um objeto em comum que ele possa ter esse transtorno obsessivo compulsivo, às vezes por um objeto, alguma mania. Eles são muito metódicos, então tem que ter começo, meio e fim, às vezes, a atividade. Quando você for trocar, você tem que ter um jeito para estimular. E lembre-se que a anamnese é a grande ferramenta para esse público. Às vezes eles vão ter um desenho favorito, um super-herói, uma música, uma atividade que eles gostam muito e você tenta trabalhar essa chantagem pedagógica. Então é importante conhecer essas características, né? O cérebro do autista é um, o nosso é outro. Eles têm muitas sinapses ao mesmo tempo. A gente consegue passar de etapa para etapa e escolher o que eu quero trabalhar. Eles não, eles têm ao mesmo tempo muita sinapse, por isso até um bom desenvolvimento cerebral e o caso da síndrome de Asperger, que é aquele gênio, né? Aquele autista altamente funcional que vai ter vários talentos, várias inteligências múltiplas. Então, gente, a princípio a prova é algumas questões bem relacionadas a isso, a parte didática que vocês vão usar, com certeza vai aparecer ou na escola, ou no treinamento personalizado, ou na academia. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, tanto aqui da turma que está aqui, quanto de vocês, eu estou à disposição para a gente poder, eventualmente, tirar. São 10 questões, novamente, como foi abordado, 10 alternativas. Vocês vão ter 1 hora para responder, é meio randômica a prova. O calendário já está colocado para vocês, ou é nessa quarta agora, ou é na outra, né? Eu sei que uma turma faz de manhã, a outra na noite, em quartas-feiras diferentes. E aqueles que vão precisar de substitutiva, entrem em contato aí direitinho, para a gente poder preparar também essa prova. E espero não vê-los no exame, né? Então, hoje é a nossa última aula. Eu, antes de me despedir, queria saber, Felipe César, tudo certo com você? Tudo bacana, meu querido? Alguma dúvida? Posso ajudar em algo? Tudo tranquilo? Beleza, meu irmão. Grande Kaique, tudo bem por aí no Litoral Sul? Tudo tranquilo? Meu querido Luiz Henrique, também tudo certo? Bia, você tá boa? Tudo certo, bem? professor. Fala, Luiz, tô te ouvindo. Tudo certo, professor. Beleza, meu querido. Saudade de você, viu? Continua nadando. Vou deixar. Abraço. Um abraço. Bia, tudo bem? Tudo certinho? Rayana, tudo certo? Márcio, Oi, pois não. todas as matérias que você acabou de falar, está no material didático, para estar dando uma reforçada? Sim, tá tudo no material didático, faz tempo, todas essas aulas. E essa aula aqui eu vou mandar hoje, já vou mandar daqui a pouco pro pessoal do EAD e vai ficar lá, tá bom? Na verdade, todas as aulas que eu dei no Zoom vão para lá também, tá bom? Aí vocês podem dar uma revisada. Se demorar para estar no Zoom, no portal lá, podem ir na minha página do YouTube, que tá tudo lá. Mestre Márcio Capoeira Escola. Aí é mais rápido, porque até os caras aqui do EAD colocarem na nossa página, às vezes demora.
Então, a dica que eu tenho é vocês irem lá direto, tá bom? Rayana, tudo certo? Rubens, tudo certo, meu querido? Lucas, tudo ok? Ó, o Lucas tá falando que jogou mais que você, ó, no gol. Lucas Aridia, eu joguei na fogueira agora, hein, ó. Ó, Lucas Aridia, a Érica tá te mandando um beijo, hein? Que chique. Clara, é o goleiro, alto. Clarinha, tudo bem com você? Betão, Certo, professor. saudade de você, Clarinha. E aí, Beto, saudade de você, meu irmão. E aí, treinando, cara? Trabalhando tua saúde física e mental? Legal, irmão. Saudade de você. Qualquer dia vamos dar uma treinada junto, hein? Alô? Legal. E aí, Guilherme, tudo bem? Tem perturbado muito o Kaique aí? Não. Ah, entendi, Rubens. Manda mensagem para mim depois, Rubão. A gente combina. Alô? Gente, então, ó, muito obrigado. Foi um ano muito atípico. Eu continuo aí na amizade de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida pós-aula, durante o ano, durante a profissão de vocês, em outros anos, liga para mim. Eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida sobre educação física adaptada, sobre inclusão, sobre lutas. Contem comigo, o maior prazer. Vamos nos adicionar aí nas redes sociais para a gente continuar o contato, tá bom? E sempre vem muito... o pessoal sempre me pergunta sobre trabalho, indicação. Então, mantém contato aí para a gente poder continuar a nossa amizade. Foi um privilégio conhecer vocês. Depois eu vou mandar uma mensagem aí via WhatsApp para compartilhar com vocês, tá bom? Gente, obrigado. Abraço. Boa P2 para todos vocês aí. Bom final de ano aí. É isso.